Aí tem um ditado antigo que dizia assim, todos nós vivemos por um buraco, não é? Então, no fundo, a matriz religiosa que mobiliza. Não é isso? Você gostou, né? É uma sacanagem. Sabe que, a gente não sabia, né? Você gosta de falar de filosofia, né? Sim. Na verdade, a gente saiu hoje mais depois do almoço aí, o senhor estuda muito aí, história, filosofia, arte. Impressionante passar o dia com vocês. Tem que agradecer, porque não só pelo conhecimento do curso, que né, é impagável aquilo ali. Quem participou sabe do que eu tô falando. Mas te agradecer da aula que a gente teve fora do curso. Venha para Salvador, história. procure o Carreiro. Cara, é um excelente guia turístico. Mano, eu vou te falar, eu tenho umas 5 frases que você me falou ali sobre determinados monumentos ou né, casas históricas ali, que realmente quando você conhece a história, mano... É outra conversa. Ah, não, é muito mais bonito. Aquele fato, pra mim, é estranhíssimo ainda, apesar de que eu vivenciei lá, de uma pintura antiguíssima, onde a gente passa e a pintura te acompanha. Ele está falando do teto da sacristia da Igreja de São Francisco, que é uma das famosas igrejas de Salvador, cuja a fama se dá porque o altar, os principais altares, são moldados em ouro, revestido de ouro. Maravilhoso. Conta a história que esse ouro, essa riqueza, foi captada a partir da venda de indulgências dos grandes ricos e a igreja construiu aquele troço todo. É muito bonita a igreja de São Francisco. Eu não sou de igreja, eu não sou religioso. Mas no aspecto arte, eu acho fantástico. A arte sacra, para mim, não é tudo. Tanto é que na sua terra eu visitei Mariana, Sabará, por conta dessas revelações artísticas religiosas. Mas deixa eu fechar. A gente está falando do teto o teto da sacristia da igreja de São Francisco. Nesse teto tem uma pintura que tem uma pomba. Você olha para a pomba, ela está olhando para você. Aí você roda a sala inteira e para todo lugar que você for, a pomba vai lhe acompanhando. Ela mexe a cabeça. Ela mexe a cabeça. E é uma imagem estática. Tem uma outra forma lá que é uma bandeira. Você fixa na bandeira, você vai rodando, a bandeira balança e é uma pintura estática. Tem uma outra hora que você olha umas colunas na lateral e vai andando e olhando as colunas, elas inclinam, levantam, ficam na vertical. Quer dizer, você tem movimentos visuais de imagens estáticas. Aquilo é fantástico. Não foi fácil de ser reproduzido, você não encontra muito disso, a não ser do próprio criador ou de alguns grandes discípulos, que foi um italiano chamado Arcaboldo. Ele cria a hipótese de você ter uma visão de movimento em uma imagem estática. Pronto. Mas ele veio para a Bahia pintar aquilo? Não. Ele teve um discípulo na Bahia, né? E na época que a igreja foi construída, esse discípulo dele foi encarregado de pintar o teto. E ele faz aqueles efeitos, que é chamado de efeito Arcaboldo, porque se refere ao cara, né? O lance é que nem sempre você vai encontrar essa explicação, né? As pessoas dão outras explicações mais simples. Mas ali é uma linha dentro da arte, arte sacra, que você não encontra em muitas coisas. Tem pinturas e quadros famosérrimos que as pessoas se desdobram para ver e entra em êxtase quando olha, mas está longe do efeito daquele. Maravilhoso. Né? Um efeito muito bonito. Pouca gente que vem à Bahia, pouca gente que vem a Salvador sabe aquele detalhe. Sério? Nem os guias turistas sabem. Mesmo? Nem o guia turista. Isso que eu fiquei pensando, quantas milhares de pessoas já passaram ali e não viram isso. E não tiveram essa oportunidade que eu tive, porque eu estava ali. Aí eu peguei no braço de vocês, o grupo todo, e fiz ver a pomba se movimentando, fiz ver a bandeira se mobilizando, fiz ver o tal das colunas, dos pilares, mudando de posição, vertical, horizontal. Eu fico feliz porque eu não sou guia turístico, mas quando alguém vem à Bahia, eu gosto de mostrar essas coisas. É impressionante, né? Hoje não tem mais uma técnica daquela de fazer aqui, né? Se perdeu o conhecimento, né? Não tem. O efeito Arquibaldo ele não se reproduziu por ninguém. Só alguns discípulos dele. Agora você tem em Minas Gerais algumas coisas parecidas com o Aleijadinho, né? Mas eu ia te perguntar outra coisa. Desculpe. O caso, além do Rococó, né? O Rococó foi um tipo de arquitetura que foi validado nesse século XVII, século XVIII,
que é aquelas abobrinhas que sempre aparecem nos edifícios, um cachinho, uma dobra. Então, essas dobras, esses cachos, ganhou o nome na arte de rococó. Então, se só tem rococó, isso que ele achou engraçado. Rococó na Bahia, porque é o Pelourinho, que é uma arquitetura do século XVII, XVIII, e em Minas Gerais. Minas Gerais está cheio disso aí. O que eu gostaria de falar é que vocês têm uma igreja em Minas, mas é não é Mariana, não é Tiradentes, não é Sabará. Qual é a outra? Ouro Preto, Diamantina. Não, nenhuma dessas. Querem me esculhambar. Que isso aí, pô. Tem uma cidade lá, Congonhas. Eu tenho igreja em Congonhas. Você falou hoje, mas você olha à frente da igreja, não está vendo nada. Aí você dá uma dissipada na mente, assim, olha, um passando com a visão periférica, você vê o rosto de Jesus. Na verdade, aquilo ali você não tem nada de rosto. Você tem um rococózinho aqui, um rococózinho ali. Ali é um efeito arquiboldo produzido pelo Aleijadinho. Ele teve essa... Aleijadinho teve essa técnica de fazer isso também? Assim. E a história é lindíssima dele, né? Ele é um filho bastardo de um cara nobre que consegue reproduzir. E isso ele traz da Europa. Esse conhecimento artístico é trazido para ele, que ele consegue representar em muitos monumentos que tem em Minas Gerais. Eu vou ser assim, bem claro e caceteiro. Bahia e Minas tem esse patrimônio. No mais, você tem outros patrimônios, mas não esse. Como estudioso da filosofia, a gente estava com um filósofo aqui no podcast e surgiu esse pensamento assim, por que será que num período de 200 anos surgiram os maiores filósofos num curto período de tempo e depois nada mais foi produzido com tamanha grandeza ali? 200 anos você tem Tales de Mileto, que você falou aqui, Platão, Sócrates. Por que num período de 200 anos apareceram esses caras? Bom, essas referências do passado são lindíssimas. Eu tenho uma certa fascinação por Platão, Epicuro, Aristóteles, Sócrates. Eu gosto desses caras todos e até me aproprio do conhecimento deles para justificar a hipnose hoje. Né? Eles são o fundamento mais remoto. Mas eu não concordo muito que houve um lapso de evolução e apenas se concentrou nele. Né? Não concorda com isso? Não, porque tem muita gente inventando muita coisa maravilhosa depois dele, só que a gente não tem... Tão bom quanto? Melhores. Você tem um Einstein que botou para arrombar, você tem um Newton que é mais recente do que esses. Você tem hoje, né, a produção tecnológica. Cadê o Bambam lá do passado, que inventava essas coisas todas, que não desenvolveu um computador, um telefone retardão desse? Quer dizer, há uma evolução do conhecimento incessante, não houve rompimento, não houve nenhum período de emburrecimento da raça humana. Né? Agora está tendo. Não. Agora tá. Eu sou boomer demais, mano. Eu vou concordar e discordar. Eu digo que sim, uma pequena parcela da população hoje é extremamente produtiva do ponto de vista intelectual. E uma boa parcela não vai fazer banana nenhuma porque se entregou ao ostracismo. Pronto, é isso que você está dizendo? No passado também foi. Você pega a Grécia inteira, você tira os clássicos. Você pega a Roma inteira, você tira os clássicos. Não é todo mundo que é o bambambam que vai criar tudo o tempo todo. Há sempre sim uma evolução, há sempre sim um brilho na intelectualidade, mas ela não se generaliza com a população em qualquer momento. Em qualquer momento.